na sua passagem pelo mundo, o Rabi da Galileia inúmeras vezes em quase todos os momentos em que era necessário demonstrar com clareza para aqueles que tivessem olhos de ver o propósito da sua vinda, da sua missão e da sua obra, ele se valeu de duas expressões. Duas palavras que em seus significados mais profundos ocultam um mistério sagrado, mas que, como ele mesmo também disse, nada do que é oculto permanecerá oculto, e tudo o que é oculto será revelado em seu tempo aos puros de coração, aos que abram os seus olhos, despertando de uma vez para sempre para a vida verdadeira. Vida essa que não está aqui, lá, acolá, no além, em plano algum, mas que reside na consciência de cada um dos filhos da criação que somos nós. Essas duas palavras são traduzidas para a nossa língua: justiça e fé. Ao lado do conceito pleno do amor universal e intenso que ele viveu a cada momento de sua passagem, a justiça e a fé foram apresentadas à compreensão humana como marcos de um caminho único que levam, segundo a sua própria palavra, à salvação. Passaram-se os anos, passaram-se os milênios, interpretações, instituições, igrejas, lutas, separações. Vieram a apagar o significado profundo e libertador que o Mestre nos dissera estar oculto, mas que em breve seria revelado. Não há dúvida que chegamos ao tempo correto. Não para entendermos pela ótica dessa ou daquela religião ou dessa ou daquela interpretação sectária, vinculada às estruturas tão caras a nós e nosso ego, mas sim pelo entendimento daquilo que proporciona a cada um de nós o despertar, a libertação e a posse dos dons de vida para os quais fomos destinados. Somos filhos de um Criador sagrado, que é pai, é mãe, mas que
vive dentro de nós, habita no movimento sublime de sua criação inescrutável, em cada uma, a mais ínfima de suas manifestações, em cada universo dos infinitos universos criados, fugindo à nossa compreensão, mas sendo, sim, passível e possível de ser vivido e entendido na simplicidade pura de um coração que se entrega, que se fideliza, que se une, que desperta, para realizar essa verdade. Filhos de um Criador, temos a posse de tudo o que é dele. Mas para que isto se realize, é necessário que o ego abra mão de tudo aquilo que ele pensa que possui. Esse é o grande segredo da justiça e da fé. Mas é chegado o tempo que ao simples de coração, reverberando ainda as palavras do Mestre, será dado conhecer aquilo que aos sábios não fora. E que nesse tempo chegado, nenhum filho ou filha deixe de se erguer as mãos, como Moisés na montanha, para receber aquilo que é seu, abrindo mão simultaneamente de tudo aquilo que pensava ser e ter, para que fale, ressoe e realize a obra sagrada, a voz do pastor, a luz infinita que oculta dentro de nós, resplenderá, brilhará e, portanto, iluminará não só os passos daquele que brilha, mas os passos daqueles que caminham junto com ele. Que possamos ser todos, pois, filhos e filhas espertos, e que a luz oculta realize o seu trabalho através de nós. Morto o ego, redivivo a centelha divina, a consciência crística, da qual somos herdeiros. E essa herança jamais nos será tirada. Persistamos, perseveremos, amemos e tenhamos na compreensão do que seja a fé e a oração os suportes que nos alçarão ao infinito e simultaneamente nos manterão ancorados aos trabalhos que nos cabem na tarefa de redenção. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A casa que é nossa, né? É de vocês. Esse momento especial que a gente continua vivendo após esse, eu diria, esse Pêssar, Páscoa, seja como nós o chamemos, tão intenso. E tudo que está sendo realizado nos planos invisíveis e se reflete no planeta ainda de modo pálido para as percepções menos acuradas, continua em marcha. Então que nós continuemos atentos para podermos trabalhar dentro de nós mesmos. E agora mudaram aí, acertaram? Estava tendo... Estava sendo ouvido ou só estava falando aqui para dentro? Estava. Mas não, estava sendo ouvido. Melhorou, só estava baixo. Ângela, você quer vir fazer as honras? Sim, para que a gente possa trazer o Marcelo aqui. Hoje nós temos muita alegria de apresentar a vocês uma pessoa muito querida, na verdade duas, que ele vai falar um pouquinho a respeito de algo que é muito importante para todos nós. Eu queria que você viesse, Ângela. Ângela é uma companheira da casa desde o nosso início de trabalho e muito querida. Agora vai reverberar. Está no lugar errado. Tá? Não, vai ficar bom agora. Aqui tá ali? Não, é porque aumentaram demais no lugar errado. Agora acho que sumiu, ou não, tá bom? Vocês estão vindo aí atrás? Pode usar aqui? Vê se está bom aqui para a Ângela passar e vou passar isso para o Marcelo. Toda a sua palavra. Boa noite para todos. Eu fiquei surpresa hoje. Eu soube hoje que o Marcelo viria aqui fazer uma introdução, né, rápida do que ele passou. Marcelo é filho de um casal amigo meu de muitos anos, cresceu com os meus filhos, sempre um berço de muito amor, muito carinho, filho único, né? E uns 5 anos para cá, mais ou menos, ele teve uma notícia de que ele tinha um câncer nos rins. E, enfim, ele começou uma série de tratamentos, né, de uma equipe médica, e, na realidade, ele descobriu, com o tempo, que um rim já estava totalmente parado e que o outro estava afetado num determinado ponto. Fez uma cirurgia para retirar parte desse outro rim, mas depois as coisas foram ficando mais complicadas, até que o Marcelo, juntamente com o tratamento dele médico, se rendeu, vamos dizer assim, a mãe dele, uma pessoa que a avó dele era muito chegada à espiritualidade, uma pessoa muito católica e acreditava nessas forças, e nós todos, quer dizer, eu quando fui vivenciando tudo isso durante 5 anos, eu fui ficando realmente muito tocada, porque eu estou na casa há 21 anos, fui testemunha assim de várias pessoas, de doenças que não eram e que chegaram aqui, as pessoas se equilibraram, de pessoas doentes e que continuaram vivas. Então, ninguém me contou, eu sou testemunha ocular de que realmente a fé e o amor e essa bênção que nós temos aqui, dessa proteção de Padre Pio e de todos os outros mestres espirituais, realmente faz um milagre quando se acredita, né, na lei da graça, que é superior ao do karma. E aí bom, tem algumas pessoas aqui que fazem parte da casa há muitos anos, e eu saí em frente, pedi ajuda do Luiz Augusto, e nós reunimos um grupo de pessoas muito grande, fizemos orações por semanas e semanas. Marcelo veio aqui, foi tratado pela equipe de cura da casa, e eu guardei uma frase do Luiz Augusto. Primeiro eu queria contar uma coisa interessante. A mãe do Marcelo, quando ele saiu da cirurgia, ele fez um transplante de rim. Quando saiu da cirurgia, conversou com a equipe médica, e o médico disse: uma coisa estranha aconteceu, nunca tinha sentido isso que aconteceu na sala de cirurgia. Parece que existia um anjo aqui presente, dada a tranquilidade das pessoas, a harmonia. E ele não sabia de nada dos envolvimentos de toda a equipe da Casa de Padre Pio, de preces, nem do tratamento que ele fez. Então, realmente, quando ele passou isso, eu fiquei assim muito emocionada, porque eram muitas pessoas realmente movendo essas energias.
em prol do Marcelo Gilberto, né, que ajudou tanto também. Então é isso que eu tenho a O Marcelo falar. vai vir aqui falar com a gente, uma alegria de encontrar um vencedor. Ele é um guerreiro, é um vencedor, mas o que eu teria a dizer é que realmente a lei da graça existe e que eu acho que nós temos que ter fé, porque nós movemos montanhas tendo fé, né? Então é isso. Obrigado, Ângela. Muito querida, eu vi nascer, né? É uma emoção. Essa frase, eu vi nascer, é triste. Tá vendo? Não tinha. Foi no vídeo. Primeiro, uma boa noite, agradecer mais uma vez a recepção, Luiz Augusto, Ângela Maria, que é irmã e companheira de trabalho. Falar que eu sou muito agradecido a tudo que todos aqui fizeram, de certa parte, por mim. Eu transplantei dia 7 de novembro, fiz questão de trazer aqui uma pessoa que agora era filho único, agora não sou mais, tenho um irmão, que é o Alberto, que foi quem me doou um dos seus rins. Então, para provar que essas coisas acontecem e que a espiritualidade fez, de fato, diferença na minha vida. E aí, só para finalizar, acho que quando acontece uma coisa boa com a gente tem que, de alguma forma, agradecer. E aí a gente criou um instituto, ele chama Instituto Grupo de Apoio ao Transplante de Órgãos, a sigla Instituto Gato, que tem por objetivo disseminar a cultura de doação de órgãos. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, 40% das pessoas negam ainda, os familiares que decidem, né, no caso da lei brasileira, 40% ainda negam a doação de órgãos dos seus parentes. E também para dar um suporte gratuito a todo mundo que passou pelo que a gente passou. Então a gente dá assessoria jurídica desde o início. Você tem que passar por um processo judicial, no caso de doação entre vivos, ao meio, que é conseguir apressar cirurgias, conseguir e ao fim, que na verdade você fica dependente eternamente de alguns remédios. Nem sempre esses remédios estão disponíveis no Estado, no governo federal, e a gente entra com a ação para tentar avançar. E fora isso, algumas outras lutas. Eu fiz hemodiálise durante quase um ano. Da minha casa eram 15 minutos até o centro de hemodiálise, moro em Ipanema, centro de hemodiálise em Copacabana. E aí depois a gente foi pesquisando e viu que em 53 cidades do Rio não existem clínicas de hemodiálise. Isso significa que as pessoas que moram nessas 53 cidades demoram mais ou menos 1 hora, 1h30 de ida, mais 1 hora, 1h30 de volta, mais 4 horas de hemodiálise. E eu tenho 32 anos, já ficava cansado. Uma pessoa mais idosa, de fato, a vida dela vira isso. Então eu acho que o que a gente puder fazer para melhorar, conte conosco. Depois no finalzinho eu deixo lá uns panfletinhos lá na bancada. Quem se interessar, tiver algum conhecido passando pelo problema. E até às vezes uma palavra amiga, né, de saber que é possível recuperar. E a hemodiálise, de certa forma, também é uma coisa que dá esperança de vida. Então não é uma coisa ruim, como até tem se falado na novela, como se fosse a pior coisa do mundo. Graças à hemodiálise, várias pessoas estão vivas. Então agradecer mais uma vez. A gente é que te agradece, Marcelo. E estamos juntos. Muito obrigado. A Casa de Padre Pio está junto contigo. Queremos agradecer. Acho que esse testemunho é fundamental. Eu não sei se é a minha palavra. Não estou sem som. Ali tá legal. Acho que só está ouvindo aqui a terceira fila. Alô? Alô? Beleza? Tá cedo? Completamente. Verdinho. Alô? Agora sim. Só acho que agora sim. Tá tudo certo aí atrás? Bom. A gente tem aqui a nossa... Tá lá dentro? Não se assustem, sempre que a gente baixa a árvore da vida aqui, as pessoas acham que nós vamos falar sobre Kabbalah. Oi? Ah, tá. Obrigado.
tema de hoje é um tema que a gente tem, de uma certa forma, abordado de uma forma recorrente aqui na casa. Porque eu acho que nos tempos novos que nós vivemos, nesses tempos que chegaram, é preciso que se entenda perfeitamente, com muito mais precisão do que nós fazíamos antes, e sem uma visão sectarista, sob qualquer ótica que seja, ou sob qualquer religião que seja, o que os grandes mensageiros vieram nos trazer ao longo das eras da história humana. Especificamente, né, no Ocidente, quando nós nos referimos ao trabalho que foi feito pelo Rabi de Nazaré, Jesus, infelizmente nós temos em volta de tudo aquilo que ele viveu, o que ele fez, que ele foi, o que ele é, uma série de concepções que foram construindo castelos, quase sempre todos eles direcionados à separação. E a obra de salvação que o nosso mestre deixou para nós e realizou é uma obra viva, que pode ser realizada a qualquer momento, viva dentro de nós. E acho que, nesses tempos chegados, qualquer lugar em que se reúnam pessoas, como nós estamos reunidos aqui, com o intuito de aprendermos e de fazermos com que essa realidade seja efetivamente uma realidade dentro de nós, e que a luz, né, seja também parte da nossa vida, a gente não deve perder essa oportunidade. E aí nós já estamos dentro desse ano, num caminho extremamente, eu diria assim, privilegiado, em função de tudo aquilo que nos cerca vibratoriamente. A gente tem comentado aqui ao longo das semanas o quantos dias nós temos, né, em que vibrações de alta força nos são proporcionadas para que nós possamos direcionar a nossa consciência. Isso tem sido uma realidade. Então, quando pensávamos sobre a matéria de estudo do dia de hoje, veio essa frase. Ela tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando e eu acho que é uma base de trabalho enorme para que nós possamos nos colocar dentro dessa força que está sendo direcionada sobre o planeta. E que é uma força que tem dois lados. Ela tem um lado de impulsão para nos elevar e tem um lado de cobrança para nos mostrar aquilo tudo que nós temos ao longo da nossa caminhada realizado com o nosso ego, construindo para nós uma estrada kármica. Eu acho que nós todos podemos e queremos optar pelo lado que nos eleve, que nos impulsione. E essa frase, ela é basilar, ela é fundamental, porque ela é um divisor de águas de toda a percepção que nós temos de espiritualidade. Ela se vincula diretamente à concepção do que seja a justiça, do que seja o caminho espiritual, do que seja o pecado, do que seja a lei. Seja qual for o conceito de espiritualidade que nós abracemos, essa frase ela tem um capítulo especial dentro da nossa concepção. E a ideia é que a gente hoje aqui, dentro do tempo que nós temos, possa não apenas nos manter no campo teórico, mas tirar algo prático para que a gente possa levar isso para a nossa vida. Essa é sempre a ideia aqui. A ideia daqui não é uma palestra, a ideia daqui é um trabalho espiritual conjunto, e eu conto com vocês para que a gente possa seguir até o final dentro desse ambiente de despertar. Eu acho que a palavra que soa mais forte para nós todos é despertar. Hoje meu roteirinho é desse tamanho. Não tem 3 páginas porque é uma frase só. Essa frase, o justo viverá pela fé, vocês não imaginam o quanto que isso causou de problema ao longo da história. Ela é levantada dentro do cristianismo a partir de uma epístola de Paulo de Tarso, a epístola aos Romanos. Paulo de Tarso, todo mundo sabe a história daqui, era um fariseu, membro do Sanedrim, discípulo de Gamaliel, o que indica que era também um cabalista, porque Gamaliel era conhecido como um dos grandes cabalistas da sua época. Mas era ao mesmo tempo um defensor ardente da supremacia do povo judeu sobre os outros como um povo escolhido por Deus para trazer uma missão
a terra especial de despertar para o conceito do monoteísmo. É verdade, essa era uma missão que enfim, foi concedida ao povo judeu. Paulo, naquela época, não enxergava um pequeno detalhe, que aquilo tinha sido entregue ao povo judeu para que o povo judeu pudesse, ao despertar, realizar com todas as nações, como são chamados aqueles que não são judeus, os goim, que pudesse despertar todos aqueles a partir do seu esclarecimento, a partir da sua iluminação. Mas Paulo era muito, naquele momento, era um sectário, e quando surgiu, eu não gosto de usar a palavra cristianismo, quando surgiu o trabalho de Jesus de Nazaré, que nós falamos aqui na semana passada, completamente inserido dentro desse movimento, em nenhum momento separado de tudo aquilo que foi realizado pelos seus antecessores, desde Abraão e Moshe e Eliarro, e em seguida todos os profetas, Isaías, até a chegada de Jesus de Nazaré, tudo fazia parte de um movimento único. Só que a nossa visão egóica, o ego, que é o espelho da distorção divina que nós, quando digo nós todos, fizemos por uma escolha própria, em um momento do tempo que a gente não consegue situar agora aqui. Cada um de nós, cada uma das nossas consciências, em algum momento da nossa evolução, optou pelos caminhos do ego. Os caminhos do ego, um parêntese pequeno, estão simbolizados aqui no livro do Gênesis, por Adão e Eva, e pela sua escolha de comer um fruto proibido, que dava o conceito de bem e de mal, e a partir daí houve uma cisão da unidade. De novo, tá beleza hoje isso aqui. A gente, quando tem esses temas, a gente sabe que existe um interesse muito grande que esses temas não sejam abordados. Então vamos... Saiu? Pode ser. Alô. O que está acontecendo? Estão puxando o fio, não? Eu não entendo nada disso. Michael! Uau! Eu acho que agora foi, mas está reverberando. Isso aqui só me anima, sabe? Porque a gente sente que quando a gente tem uns impedimentos dessa ordem, porque a coisa é boa de abordar. Cara, deu um barito. O que houve? Alô? Não, tá, agora acho que sim. Né? Tá beleza aí atrás? Dá pra ouvir, vem? Agora senta aqui, fica aqui. Bom, vamos acelerar a história. Paulo de Tarso se torna um perseguidor. Tô de Mike Valéria. Mas então fica na atenção, porque se essa história voar, a gente... Mas o que houve, gente? Não sei, perguntando isso pra mim. Eu morri lá embaixo. Paulo de perseguidor, todo mundo conhece o episódio da Estrada de Damasco, é tocado por uma visão de Jesus que o marca profundamente e faz com que ele faça uma guinada na sua vida. Então aquela pessoa que era um judeu absolutamente convicto, fariseu, da tribo de Benjamim, que vivia em Jerusalém dentro do conselho maior do judaísmo do templo daquela época, que era o Sanedrim, o Sinédrio. De repente, ao ver a figura de Jesus, ele passa a procurar entender o que estava acontecendo e se torna um apóstolo. Muitos dizem que Paulo é o fundador da igreja. Eu, particularmente, não concordo com isso. Não concordo com isso, acho que é até uma injustiça em relação a Paulo. O que Paulo faz, pela formação que ele tinha, inclusive da Cabalá, foi entender com uma visão mais direta ao que se referia a missão daquele ser que ele não conhecera. Paulo nunca esteve em contato com Jesus enquanto Jesus esteve materializado ou vivo ou corporificado no mundo, e que foi vê-lo numa evidência no momento em que ele ia perseguir os cristãos em Damasco. Paulo vive, então, um processo profundo que vai se refletir na sua obra, na sua luta consigo mesmo, porque era uma pessoa extremamente egóica. Isso está refletido nas suas epístolas. Ele, que é um itinerante, que vai fundando igrejas, num determinado momento escreve cartas a seguidores ou não
que estavam em outras cidades. A Epístola aos Romanos é a primeira epístola que é apresentada na Bíblia, e ela é escrita por Paulo num momento já muito final da sua vida. Paulo já havia passado por tudo que poderia passar em termos de perseguição, de lutas, ele tinha um temperamento extremamente belicoso, ele já entrara em conflito com os outros apóstolos, por exemplo, mas aqui não estamos falando disso, e ele, em Corinto, escreve essa Epístola aos Romanos, e ali ele apresenta uma doutrina. E se vocês lerem a Epístola aos Romanos, e eu confesso para vocês que eu já li algumas vezes, a gente tem que atentar para uma coisa que o próprio Paulo escreve ali, que é uma frase capital que é uma epístola interessante, porque ela se apresenta de uma forma intrincada. Os assuntos aparentemente se sucedem, mas não. Ele vai e volta, ele apresenta e reapresenta assuntos e faz um alerta. A letra mata, o espírito vivifica. E usando essa frase, ele começa a tecer para os judeus de Roma, que habitavam em Roma, e para aqueles outros que não eram judeus, uma visão de universalidade vou falar duas dades, de universalidade da espiritualidade. Ele começa a mostrar que, na verdade, nenhuma obra ou nenhum processo restritivo poderia comandar um trabalho espiritual. O que acontecia naquele momento dentro do judaísmo, do qual ele era originário, e no momento ele estava em uma profunda ressignificação de tudo aquilo que ele vivera. Ele teve a visão de Jesus com 30 e poucos anos, naquele momento ele já deveria ter uns 50 e poucos. Ele diz o seguinte: eu começo a perceber que nenhuma obra vinculada a uma estrutura humana específica tem função maior ou qualquer no sentido da libertação do espírito. O que estava acontecendo naquele instante? Naquele momento, eu falei um pouquinho disso na semana passada, o judaísmo de Jerusalém estava enclausurado pelos romanos. O templo de Jerusalém era comandado por uma classe sacerdotal que era completamente títere dos dominadores romanos, que deixavam uma liberdade aparente, que se valiam de uma cobrança enorme de tributos de todos aqueles devotos do povo hebreu que iam ao templo em peregrinação, que iam ao templo para fazer os sacrifícios, para comprar os animais. Esse dinheiro vinha todo, era dividido entre os sacerdotes controlados pelos romanos e pelos próprios romanos. Então todo o processo de mitzvot, ou seja, de todos os preceitos que a lei de Moisés dava na sua exterioridade, fazer determinado sacrifício, cumprir determinado processo, isso tudo estava restrito a uma superficialidade absurda. E a espiritualidade profunda estava deixada de lado. Jesus, quando vem, como fizeram outros grandes rabinos, é bom que a gente deixe isso claro, porque não foi apenas Jesus, rabinos, se nós estudarmos um pouquinho mais profundamente o que acontecia em volta, nós vamos ver Meir Balanês, Hanina, o rabi dos milagres, e vários outros rabis, Akiva. Esses rabinos todos foram sendo postos de lado e o templo de Jerusalém virou uma grande indústria. Isso é um protótipo de tudo aquilo que se constitui quando o homem estrutura coisas a partir do seu ego. Jesus faz de encontro daquilo, faz um movimento de renovação da espiritualidade, e Paulo, que estava naquele momento dentro desse processo, quando vem para fora, passa a entender o que Jesus estava querendo dizer e o que ele queria viver. Basicamente, não tinha nada a ver com as obras da lei. O que eram as obras da lei? Vamos trazer uma comparação para o nosso momento de hoje. Vamos dizer que eu seja sem nada contra o catolicismo. Mas é mais fácil a gente entender dentro do catolicismo, se bem que o ego sempre dá um jeito de fazer um movimento. O espiritismo, que não tem constituição religiosa nenhuma, de vez em quando você vai ver, tem uns troços ali que começam a servir como, obras da lei. O que eram as obras da lei? Olha, eu tenho que cumprir o Shabat. No Shabat eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, tenho que ir ao templo e fazer Esse processo superficial era apresentado às pessoas como a única coisa que te levava à salvação. Ou seja, para eu me salvar,
para eu me tornar alguém merecedor da salvação, eu tinha que cumprir essas obras. O que aconteceu depois com a religião cristã? O católico tem que cumprir determinadas coisas, ir à missa todo domingo, confessar, fazer não sei o quê. Esses processos superficiais tinham um poder enorme hipnótico de fazer as criaturas acreditarem que, cumprindo aquilo, estavam garantidas em relação à sua salvação. Gente, parece bobagem quando a gente fala isso aqui. Só que, na verdade, isso é algo que tem um valor impressionante para milhões e milhões e talvez bilhões de pessoas. Vamos para o hinduísmo. Talvez vocês não saibam, a gente chama de hinduísmo, nem existe essa religião hinduísmo. Existe um conceito de espiritualidade na Índia traduzido pelos Vedas e aos sacerdotes, os brahmanes. Então é mais legal a gente chamar de brahmanismo. O brahmanismo, olha, se a gente que conhece esses preceitos superficiais das religiões ocidentais acha que tem muita coisa, vocês nunca viram o que acontece lá. Quando alguém quer seguir algo, Brahma, é hora de minuto. Você tem que fazer isso num minuto, naquele outro minuto, aquilo outro, não pode fazer, são jejuns. É uma coisa de louco. Se a pessoa se superficializa, ela começa a achar que aquilo é a obra. Paulo, quando ele sai de dentro desse processo e começa a enxergar aquilo que Jesus havia feito com o seu amor e que havia proposto aos seus discípulos, na sua relação com a espiritualidade e a sua formação cabalista, que provavelmente estavam deixada de lado, porque ele foi incensado. De repente ele vai guindado ao templo de Jerusalém para se tornar um sacerdote, um rabino. Aquilo, de repente, o enfeitiçou e a formação cabalista foi deixada de lado. De repente ele acorda e vê que o processo não era um processo superficial. Não era uma coisa que era uma obra da lei. E aí Paulo, na Epístola aos Romanos, faz uma exortação aos seus irmãos judeus e estende essa exortação a todos aqueles que não eram judeus, mas que, na opinião, na visão dele, e a gente vê que é correta, eram seres humanos, filhos de um mesmo Deus e, portanto, não podiam ser separados dos judeus daquela forma. Ok, povo escolhido? Sim. Cumprindo uma missão? Sim. Mas privilegiado, separado? Porque isso aqui é fácil. Assim como eles se acham, as pessoas ortodoxas, também tem católicos que se acham assim. Hoje tem até espíritas que se acham assim. O espiritismo não tem uma série dessas obrigações, mas de repente a pessoa começa a achar certas coisas e pode fazer aquilo, pode não fazer outra. Nós temos adoração por colocar coisas superficiais como obras e dizer que isto é o importante. No caso do espiritismo é um pouco mais sutil, mas existe. Então, quando Paulo começa a ver isso, eu quero puxar para fora e mostrar o seguinte: o que é que importa para alguém, eu vou usar a palavra se salvar, no sentido de salvar, quando você salvar é assim, eu peguei e elevei, separei daquela confusão e salvei. Esse é o sentido profundo de salvação. Importam algumas coisas, e ele pontua isto nas suas epístolas e pontua muito bem pontuado, inclusive abrindo o coração para dizer o seguinte: eu estou aqui no meio exatamente como vocês estão. Eu não sou superior a ninguém. Eu estou passando pelo mesmo processo e quero compartilhar isso com vocês. E duas coisas importam. A primeira delas, o amor, que não está na Epístola aos Romanos. Mas todo mundo sabe, depois que o gente, Renato Russo fez aquela música com aquela letra, todo mundo falando: de onde é isso? É da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. A apologia ao amor como a substância de todo o movimento espiritual. Ele diz com toda a clareza ali: se eu não tiver amor, nada me importa se eu posso doar tudo que eu tiver aos pobres, eu posso entregar o meu corpo para sacrifício, eu posso fazer todas as obras superficiais, exteriores, se não tiver a substância do amor, nada disso vai valer. Mas isso foi na segunda epístola. A primeira, aos Romanos, Paulo apresenta um processo que ele diz: ninguém se salva por obras. Aí as pessoas, que obras são essas? Eu já comecei a falar. Obras da lei.
Paulo estava se referindo às obras da lei. E a gente pode transplantar isto para todas as obras superficiais, tudo aquilo que é dito que você deve ou não deve fazer, e a pessoa passa a acreditar que isto feito, você está garantido. Se eu vou me confessar, se eu vou à missa todo domingo, se eu vou ao centro espírita tomar passe, se eu vou meditar na minha escola de meditação, medito ali e saio sem nenhum movimento interno, e esse movimento interno é que a gente vai falar hoje, quando a gente fala da justificação e da vida pela fé. Se eu não faço um movimento interno, todas as coisas superficiais são ocas e vazias. Paulo faz essa apresentação, diz, não há obras que salvam. E aí começam os paradoxos dentro da sua epístola. Por que aconteceu quando Paulo coloca isso? Em volta dessa epístola, para vocês terem uma ideia, surgiram todas as brigas religiosas dentro do cristianismo, todas elas. Se a gente quisesse resumir. Todas as linhas que vieram depois que o catolicismo romano entrou e dominou o cristianismo, apagando as visões gnósticas, né? E, enfim, todas são 500 mil denominações que havia. O catolicismo romano entra em cena repetindo em total fidelidade tudo aquilo que se fazia no judaísmo do templo, né? E a visão de obras passou a ser algo importante, porque o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá, eu tinha que comprar a minha indulgência, eu tinha que dar meus 10 do meu dízimo, se eu não fosse confessar. Essas obras, eu fiz isso, ok, estou salvo. Paulo se refere a essas obras, mas a briga começa quando surge Martinho Lutero. Martinho Lutero vai pegar essa epístola, porque Paulo vai dizer uma coisa que é um divisor de águas. Eu vou voltar antes de botar o Lutero em cena, deixa eu voltar um pouco atrás. Paulo, num determinado momento, ele abre a epístola dizendo assim: o justo viverá pela fé. E ele vai seguir essa epístola falando das obras, mas ele abre com isso e depois ele vai dissecar esse conceito do que ele está querendo dizer. E ele, como eu disse, ele intrinca a epístola, de modo que se você lê superficialmente, é capaz de a gente não entender nada. Eu confesso que quando li as primeiras vezes, falo, gente, tem umas coisas aqui que eu tiro, mas tem outras que não fazem sentido nenhum. Eu estou há alguns anos olhando isso e também confesso a vocês que de algum tempo para cá, só um pouco tempo, eu tenho tido um pouquinho mais de clareza. E isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. Essa frase, o justo viverá pela fé, não foi nem inventada por Paulo. Ela está num livro de um profeta hebraico no Antigo Testamento chamado Abacuque, que era, por sua vez, filho... Vocês lembram de uma cena que o profeta Elias ressuscita um menino? Ele chega e é chamado um menino morto e ele ressuscita. Este menino é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um livro curtinho, mas ele diz isto. Quando ele conclama, naquele momento o povo hebreu estava entregue a todo tipo, né, eu diria assim, não só de descrença, de infidelidade, mas estava entregue a todo tipo de percepção que não o levava de volta àquele caminho que tinha sido apresentado a ele. E Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Paulo traz essa frase de volta, abre a sua epístola com isso e começa a desenvolver o que seja justiça e o que seja fé. Para a gente entender o que Paulo quer dizer quando puxa esta frase para dentro, a gente precisa entender o que ele queria dizer com justiça e com fé. E que conceitos são esses? Eu acho que se a gente olha bem de perto, isso é valiosíssimo para nós, para hoje. E é por isso que eu baixei esse quadro aqui para a parte final da nossa conversa. Quem é o justo? O que é justiça? O que é fé? E quem é aquele que tem fé? Agora eu vou botar Martinho Lutero em cena. Lutero, no século XV, XVI, era um monge agostiniano que começa a enxergar na Igreja Católica todo tipo de coisas que não estavam de acordo com o Evangelho original. A venda de indulgências, as simonias.
e se bate contra Roma num primeiro momento, querendo uma reforma interna da igreja. Lutero nunca quis se separar da igreja a priori. O processo gera uma revolta enorme do establishment de Roma, que vai expulsando ele e seus seguidores até que há um cisma. E a visão de Lutero era basicamente o entendimento de que as obras da lei não valiam. Lembrem que eu usei obras da lei para aquilo que se fazia no templo. O que Lutero estava se referindo em relação a obras? O cristão, para se salvar, ele tem que dar tanto para a igreja, ele tem que comprar uma indulgência, ele tem que ir à missa toda semana, eu estou salvo. Se o Papa me deu lá uma coisa escrita de que eu estou salvo, o paraíso está garantido. Seja por que meio eu tenha obtido isso. Lutero se revolta contra isso e entra na epístola de Paulo e tem um entendimento de que a fé era básica para se salvar. E aí começa, mesmo a partir de Lutero, as confusões. Porque o que aparece dentro do evangelismo? Uma percepção que também não é uma percepção completa, e que existe até hoje. Sem ter nada contra as igrejas evangélicas, elas têm absoluto valor em muitas coisas, principalmente aquelas que nascem de uma intenção realmente espiritual, e as há, sem criticar as outras. Porque eu costumo dizer o seguinte: a gente não critica nenhuma religião, porque a pessoa que vai com fé em qualquer lugar, ela vai conseguir. Seja em qualquer igreja, não vou citar nome. Ela entrou com fé ali dentro, não importa quem é o pastor, não importa se está tirando teu dinheiro, ela vai conseguir. Isso, infelizmente, às vezes dá força. Porque há uns 7, 10 anos atrás, a pessoa que dava, essas que vão às televisões, geralmente eram pessoas que não tinha acontecido nada. Hoje não, hoje quem vai lá é a pessoa que realmente recebeu, que realmente foi curada. Então, assim, há aquelas que têm um movimento espiritual. Qual é a percepção básica do evangelismo? Você não precisa ter uma obra de salvação. A obra não vai te salvar. O que você precisa é ter fé. E aí a palavra fé vai ser equivalida. Acertei? A um conceito. Isso aqui é profundo, sim, na sua nascença, mas depois se degenera também. Porque o que acontece? Essa nossa tendência do ego a superficializar a salvação, aqui é mais fácil ainda. Eu aceitei Jesus, acreditei, tenho crença, Jesus é o salvador dos pecados, é aquele que tira os pecados do mundo. Sofreu por mim, pagou os meus pecados. Quando eu tenho fé nele, acabou. Eu estou salvo. Só que esse eu tenho fé nele é uma crença. E aí pode se superficializar. A pessoa pode começar a achar, eu acreditei em Jesus, então vou começar a fazer tudo, não importa a obra que eu faça. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu estou salvo porque Jesus me salvou lá atrás. No Calvário, ele chegou e recebeu os pecados do mundo e salvou aqueles que têm fé nele. Essa definição de fé como crença foi também uma definição superficial. Ela não nos interessa. E veja então o que acontece. A palavra fé começa a ser vinculada pura e simplesmente à crença. Você tem fé em Deus? Sim ou não? Se eu sou ateu, não. Se eu sou ligado a qualquer estrutura religiosa, eu vou dizer sim. Eu acredito em Deus. A palavra acredito. Infelizmente o processo viveu foi assim. E os embates entre a Igreja Católica, vamos nos restringir ao cristianismo aqui, no judaísmo isso é um pouco mais profundo, vamos tentar juntar essa história toda. Os embates entre a Igreja Católica e o evangelismo, e as igrejas evangélicas ou protestantes, se dá numa base que é falsa. Por quê? Lembrem-se que Paulo dizia: as obras da lei são mortas.
a Igreja Católica, quando brigou com os protestantes que diziam que bastava eu crer em Jesus e eu estava salvo, o argumento que a hermenêutica católica utiliza e utilizou é: a fé sem obras, ao contrário, é morta. Vocês certamente já ouviram essa frase. A fé sem obras é morta. Não ouviram? Nós estamos nos referindo à fé com esse sentido aqui. A gente podia substituir a palavra fé. Caberia mais dentro dessa frase: a crença sem obras é morta. E aí fica o dilema, porque isso está escrito. O que Paulo coloca dentro da sua epístola? O justo viverá pela fé. E ele começa a apresentar os seus argumentos. Só que, lembra que eu falei que a epístola é toda intrincada? Ele começa a epístola dizendo: olha só, para começar, não vão achar que eu estou dizendo que a crença é a salvação e as suas obras podem ser qualquer umas, porque está dito, está na epístola: a cada um será dado segundo as suas obras. Isso é a lei. Tem alguma coisa parecida com a lei do karma aqui? Então Paulo abre a epístola assim, para deixar claro. É mal entendido, mas isso está posto ali. Eu não estou falando dessas obras que você vai fazer. Porque se você começa a fazer obras de separação, obras de todo tipo de... Vamos chamar assim, eu não gosto de usar a palavra mal ou de pecado, porque isso aparece nas epístolas. Mas qualquer obra que seja desarmônica, fazer o mal ao outro, julgar ao outro. Eu separei algumas coisas para ler. Eu não queria ler as coisas diretamente aqui, queria muito falar. Mas como essa epístola ela tem muitas, como eu disse, ela tem muitas passagens intrincadas, vamos ver se eu consigo pensar algumas coisas para que a gente entenda. Vamos lá. Eu marco, hein? Olha que eu marco. Está aqui. Está aqui, já sei. Então, vamos ver. Ele começa assim: por isso, meu amigo, quando ele começa a apresentar, quem quer que sejas, não tens desculpa. Porque ele antes diz o seguinte: não venha querer achar que você vai fazer uma obra, vai ter fé pura e simplesmente, vai fazer uma obra qualquer e a fé te salvou. Ele deixa bem claro, porque ele diz assim: não tens desculpas, tu que julgas, quando julgas os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que tu julgas. Ora, sabemos que o julgamento divino contra todos os que cometem tais coisas é conforme a verdade. E tu, meu amigo, que julgas os que praticam estas coisas, mas também as cometes, pensas que escapará ao julgamento divino? Ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, desconhecendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Por tua obstinação e teu coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, dia a dia. Então, Paulo está descrevendo claramente como obras da lei, aquelas obras que nos vinculam a uma tentativa de fazer coisas superficiais, mas que continuamos fazendo obras que nos vão vincular ao karma. Ou seja, eu não entendo por que, hoje olhando, por que os evangélicos acham que só acreditar em Jesus já basta. O que ele diz é o seguinte: as obras não salvam. Ok, não salvam mesmo. Quais são as obras que não salvam? A lei. Se eu fizer boas obras, no sentido profundo, karmicamente eu vou estar, vamos chamar assim, procedendo bem. Enquanto nós estamos na lei do karma, se eu começo a fazer coisas, se eu deixo de julgar, se eu passo a não fazer mal às pessoas, se eu não pago mal com o mal, se eu vou movimentando forças, ainda que não tão profundas lá dentro, e essas forças vão gerando o que a gente chama de karma bom, esse processo dentro da lei do karma vai atuar. E Paulo está dizendo isso na epístola. Mas aí ele entra numa hora que ele diz assim: mas eu vou apresentar agora uma coisa a vocês mais profunda.
a justiça divina se aplica àqueles que têm fé. Exemplo disso, Abraão. Abraão, quando foi chamado por Deus para fazer o que ele fez, ele estava dentro de uma situação completamente, uma cidade que não tinha, ele nem era judeu, não era nada, ele era um ser que foi chamado e ele responde a esse chamado. A palavra que diz é Lech Lecha, essa voz de Deus. Sai de você mesmo, sai do ego e vai responder ao meu chamado. Abraão segue e se transforma no pai de muitas nações. Antes de se circuncidar, antes de ser judeu, ele é um pai de muitas nações. E viveu pela fé, e pela fé foi justificado. Entrou agora uma outra palavrinha aqui. E aí dá um exemplo. Abraão vai ter um filho quando ele já tinha 90 anos. E a sua mulher perto disso. Os dois estéreis. E Sara concebe, vem Isaac, nasce, porque Abraão tivera fé naquela promessa. Então nós vamos começar a entender o seguinte: fé não é só crer. Ok que tem uma partezinha que é, mas a fé começa a ganhar outros significados, é esse outro significado que Paulo está querendo dar. O que é justificação pela fé? E o que é justiça? Aonde Paulo provavelmente se baseou? Num dos evangelhos que está posto aqui nos livros canônicos, que é o quarto evangelho, o Evangelho de João. Ali está dito, no Evangelho de João, estão ditas algumas coisas muito importantes. Num determinado momento, Jesus está falando de o que tem que se fazer para se encontrar o reino de Deus, e para assim, é preciso que se faça a obra. E os apóstolos perguntam, que obra é essa? Vejam que eu estou me referindo à obra. E Jesus assim, a única obra que importa é que tenham fé em mim. Vou fazer um parênteses aqui para quem não está acostumado. A gente não se refere a Jesus como uma figura egóica, uma personalidade que podia ser Deus ou o que foi posta no altar. Nós estamos nos referindo à consciência, portanto ele era chamado de o Cristo, a consciência crística, a consciência cósmica que dentro de Jesus estava plena. Não dentro, resplandecia. E que resplandeceu em Krishna, que resplandeceu em Buda, e que ele mesmo dizia, vai resplandecer em qualquer um que despertar. Então esta consciência diz, não é o Jesus personal, não é o personal trainer. O Jesus pessoal não é ele, é a consciência que está lá dentro, que fala, a única obra é que tenham fé em mim. Em mim em quem? Na consciência crística que está lá dentro. Ele joga essa frase. Um pouco depois, no momento agudo do pré-calvário, quando eles estavam no Seder de Pêssar, Jesus diz assim, importa que eu vá para que o Consolador venha. E os apóstolos não entendem isso. A palavra Consolador, eu repito sempre aqui, significa Messias em hebraico. Menachem ou Menachma é Consolador, que é o nome do Messias, e, portanto, ele está dizendo ali uma coisa que é interessante, porque eu sou o Messias, mas eu vou para que venha o Messias. O que ele está dizendo? A minha consciência messiânica que está aqui vai para que a de vocês desperte. Ele é o Consolador, em grego é o Paráclito, e que ficou conhecido como o Espírito Santo, em muitas traduções. Eu vou para que venha o Espírito Santo. E ele diz aí ele põe a frase capital, porque esse quando vier vai convencer e vai fazer com que o mundo entenda sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejam bem que nesse momento a palavra justiça está completamente separada do sentido de juízo. Porque o sentido, nós falamos de fé e não esquecemos, não, está na hora de falar que justiça também não tem somente a ver com julgamento, com juízo. E Jesus continua do pecado.
porque não tiveram fé em mim. Vamos dissecar essa frase? Pecado. A única coisa que essa palavra significa é o que ela significa. Peça, separação, pecus, em latim. Uma peça é um pedaço. Um pecado é aquilo que se separou da unidade. E repare então que ele faz uma ligação entre o conceito de separação da unidade com o conceito de fé. Do pecado porque não tiveram fé em mim. É muito lógico, Jesus estava ali com 33 anos. Não tiveram fé em mim, eu tenho 33 anos. Se fosse só o Jesus físico, olha que sujeito orgulhoso seria, né? Pô, não tiveram fé em mim? Quantas pessoas conheceram Jesus em volta dele? Então, não tiveram fé em mim. O que ele está dizendo é o seguinte: não tiveram fé no Cristo que estava dentro dele ali, brilhando. E que fé é essa? E por que isso é pecado? Ou seja, eu me separei, portanto cometi pecado, e este é o convencimento do pecado, e o que aconteceu foi que não teve fé. Então, fé também tem alguma coisa a ver com ligação, com consertar a separação do pecado, porque não tiveram fé em mim. Da justiça. Aí ele usa a palavra justiça. Porque eu estou aqui e vou para o meu Pai. Vou no sentido hebraico de me uno ao meu Pai novamente. E vocês não vão me ver mais por agora. Porque ele vai dizer: eu abandono a consciência material e vou me unir à consciência do meu Pai. Isso é justiça. E a palavra justiça começa a ganhar o significado que a gente quer dar a ela. Que eu já repeti também algumas vezes aqui. Justo vem do sânscrito yoga, que é o que está unido. Uma calça justa, uma roupa justa. Essa palavra sobreviveu, graças a Deus, para a gente entender o conceito. Vejam que está conectado uma coisa com a outra. Do pecado separou porque não tiveram fé. A fé então tem algum sentido a ver com união. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, eu me uno a Ele, e vocês não me veem mais. Então ele vai se convencer dessa justiça, mas já tinha dito que o Paráclito vinha. E do juízo. E aí agora ele está falando de julgamento. Karma. Julgamento tem a ver com karma, tem a ver com obras, no sentido de que eu faço uma obra boa, uma obra ruim, né? É isso que nós estávamos falando aqui antes, que Paulo se referia do juízo, e ele diz: porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É o ego. É a serpente. Em hebraico, na Kabbalah se usa a palavra nahash. Nahash é aquela que serpenteia, é aquilo que faz tudo que se refere ao mundo e à consciência material, no sentido de querer para si, de domínio, de posse. É um príncipe. Este príncipe já está julgado. Ou dizer, quando essa consciência vem, na hora que você julga o príncipe, na hora que você tem a fé, e na hora que você entende que justiça é união, você começa a abrir o caminho, vou ser redundante, para a sua justificação. Portanto, o justo, aquele que se une ao Pai, que entende que o processo que tem de acontecer, básico, é a união dele com esta consciência, essa é a matriz de todos os outros, de tudo aquilo que a gente vive na vida. O justo, então, entendendo isto, vive para que ele se justifique, e justificar, então, é isto, essa união, e isso se faz pelo movimento da fé. Agora vamos entender, então, o que é essa fé. Que força é essa? Que definição é essa? Que conceito é esse? Que a gente já viu que não é apenas crer. Que é muito mais do que isso. Bom, vamos nos valer mais uma vez das significações de palavras. Jesus falava aramaico, que é uma língua que era a língua regular daquele tempo. E quando ele fazia suas pregações, fazia em aramaico. É uma língua semelhante ao hebraico, com algumas diferenças.
mas usa o mesmo alfabeto. E a palavra fé, e Jesus a usou várias vezes, portanto é importante que a gente entenda como ele falava, porque as traduções todas nos trouxeram nisso aqui que a gente contou. Por que eu dei essa volta de Lutero, né, fé, e o outro dizendo, não, você não tem, se a fé sem obras é morta. Não, a fé pode ser. Paulo já disse, ninguém está falando o contrário, a fé não é morta, porque as obras verdadeiras não são mortas, as obras da lei é que são mortas, as obras para a qual você está posto superficialmente, que você faz e gera karma. Esta não me interessa, mas você não vai... Ele fala 10 vezes isso aqui. Não vai pensar que eu estou falando para você sair por aí pecando, fazendo o que quer, porque não é isso. A fé te leva a um estágio superior, de união e de justiça. Esse estágio se chama graça. E a graça chega sem esforço maior de obras. Aí a briga foi geral. Pô, graça, Deus chega lá e diz assim, é você que eu vou botar a graça agora, que não tem mérito nenhum. E aí Paulo não tem condição de fazer isso naquela epístola, ele deixa aquilo tudo muito encriptado. E a gente agora vai tendo entendimento para perceber o que estava oculto ali. Entender que essa graça é realmente algo real e que essa graça não se atinge por um dom de Deus que vai te dar um benefício para alguém que não tem mérito nenhum. A graça possui um caminho para ser atingida. E o caminho é esta fé, que justifica ou une o homem à consciência divina. E traz, portanto, com essa união, vários subprodutos. Porque quando eu utilizo essa fé, naturalmente, eu me unindo à consciência divina, eu vou tendo um olhar despertando para a compaixão, para o amor, para o não julgamento, para o perdão. Porque é natural. Gente, quem é Deus? A bondade é o fundamento do mundo. Deus é a misericórdia absoluta, ainda que a lei do karma exista. Mas a própria lei do karma existe para poder retificar os processos egóicos. Mas ela não é primordial, não é necessário a dor não é obrigatória, a dor foi uma escolha. Portanto, quando eu opto por uma lei superior, por que Jesus fala de perdão de pecados? Se a lei do karma é como a gente imagina na sua dureza, não há perdão para pecado. Há pagamento. Certo? Para quem acredita na férrea lei do karma, não tem eu perdoo o seu pecado. Você pecou, entendeu? Então vamos lá cumprir o seu karma, vamos pagar. Faz tudo ao contrário para reconstruir o seu caminho karmicamente. Jesus, muitas vezes ele diz, teus pecados estão perdoados. E aí isso dava uma confusão em volta dele danada. Às vezes o pessoal questionava, mas vem cá, mestre, que isso? Vai perdoar pecado como? Aí ele faz essa passagem, ele completa com um ato muito simbólico também. Mas assim, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Aí ele vira para o paralítico e fala assim, levanta, pega a tua marca e anda. Ele não quis se mostrar ali. Ele quis mostrar, ao usar o símbolo de levanta, o que a gente precisa fazer. A gente está arrastado no chão. Nahash, o príncipe desse mundo, é a serpente. Eu já falei aqui que a serpente anda se arrastando em ondas. Hoje a gente sabe pela ciência que o nosso mundo é um grande mar de infinitas ondas se interferindo umas às outras em padrões cada vez mais assustadores, seja qual for o plano. Nós precisamos, com a nossa consciência, estarmos elevados acima deste processo, para uma consciência onde Nahash não domine, onde o príncipe do mundo não domine, onde a nossa consciência esteja acima do mundo e, portanto, acima do karma e, portanto, ligada à graça. Hoje é dia de Francisco de Paula, um dos nossos mestres. Ele desencarnou no dia 2 de abril de 1507. E hoje é dia de nascimento de um outro Francisco de Paula, o Francisco de Paula Cândido Xavier,
a quem nós todos devemos tanto por tudo aquilo que ele foi, representou e fez pela obra. Eu, particularmente, não sei como agradecer ele todos os dias por tudo aquilo que eu aprendi e bebi na obra que ele foi intermediário. Os dois demonstraram com muita clareza esse processo. Eu me referi a ele porque há uma frase de Emmanuel para Chico, relatada por um dos amigos mais próximos, que o Emmanuel chegava para o Chico e falava assim: nós estamos, Chico, guarde bem essa palavra, em tempos de justificação. E o Chico, naquela sua simplicidade, o que você quer dizer com isso? Basta isso, Chico. Em tempos de justificação. A palavra justificação, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aqui ninguém é dono da verdade, tá? Ninguém aqui é obrigado a aceitar o que eu estou falando como verdade. Cada um tem o direito, e por favor, de ouvir... Não, isso aqui acho que não combina muito com o que eu penso. Ou não, ou sim. A gente está aqui num processo comum. A justificação, da que fala Emmanuel, se refere ao que Paulo usa na sua epístola, que é justificar. O que é justificar? É pegar e fazer algo justo, aderido. E agora vamos para a palavra fé. Jesus falava aramaico. E a palavra em aramaico, eu vou simplificar, no hebraico é muito parecida, é emuná. Como o aramaico, como o latim, como o grego, em latim é pistis, em grego é pistis, em latim é fides. É uma palavra substantiva que tem um verbo adjunto. Nos idiomas ocidentais, não acontece isso. Eu não tenho fezar, né? Eu tenho fidelizar, que vai para o fides latino, e que é uma pista para a gente chegar a emuná, originariamente usada por Jesus e por todos os profetas. E ao pistis, grego. Ora, fidelizar também perde um pouco do seu significado, mas nos ajuda a entender o que está se falando quando se fala de fé. Jesus vai usar essa palavra emuná e as suas contrações nominais e verbais várias vezes, como emunaterá, que é fidelidade, e como emunatô, que é aquele que utiliza esta força de fidelidade. Estão falando de fidelidade o quê? Novamente, em relação, linka absolutamente fé e justiça. O que é fiel? No fundo, fiel é algo que vai chegando, a fidelidade absoluta é aquele que se cola e adere integralmente àquilo em que ele é fiel. A fidelização é uma prisão, né? Quando um cartão de crédito, uma companhia aérea quer que você se fidelize, ou uma companhia telefônica, você não se mexe sem eu dizer. A fidelidade, no bom sentido, é a nossa união, e a fé leva a isto, agora estamos falando de fé, da emuná e das suas derivadas, como alguma coisa que te movimenta e te fideliza ou te une a algo que é aquilo que vai te libertar, que vai te salvar. Quando Jesus fala, portanto, que não fizeram a obra, que é ter fé em mim, ele está dizendo, não fizeram a obra de se fidelizar ao seu Cristo interno, que é o único caminho que nós temos para nos fidelizar com um Deus, seja ele qual for, qual o nome que for, que seja transcendente. Esse Deus é transcendente? É, mas ele não deixou de deixar a sua marca dentro de cada um de nós. É ali que a gente tem que achar. Não é buscando fora, porque isso distorce a visão. É buscando dentro para encontrar o fora, até que a gente entenda que fora e dentro não existem. Mas isso é quando nós estivermos despertos. E Jesus utiliza, portanto, e Paulo vai utilizar depois, e muita gente utiliza até sem saber, o conceito de se atingir ao estado da graça pelo caminho da fé, que a gente agora já entendeu que não é a crença, mas que é algo que movimenta forças. Vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Vocês lembram de uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Shemot, do Êxodo, em que o povo de Israel se liberta no Pêssar e vai para o deserto. Chegando no deserto, começam as confusões, né? Moshe é questionado e tal. E aí há uma falta de fé absoluta, no sentido, nesta fé, de
caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quem é esse Deus que você está falando? Agora eu estou me vendo aqui numa situação sem saída. Separação. Pecado. E aí o que acontece? O povo é atacado pelas costas por um outro povo, a quem não tinham nada, eles não estavam perturbando Amaleque. E Amaleque ataca Israel pelas costas. Amaleque significa algo que é a contraposição absoluta desse movimento que nós estamos chamando de fé, que é a dúvida. Portanto, nós vamos agregar um outro significado a esse movimento. Eu só posso fazer esse movimento com precisão na medida em que o meu grau de certeza vai aumentando. E a proporção que o grau de certeza vai aumentando, esse movimento se faz com mais precisão. Quando Amaleque ataca, o povo de Israel sofre muito. E Moisés vai para o alto da montanha, que ele já tinha mais de 80 anos, e ele começa a fazer uma coisa, que agora vai chegar no nosso ponto, já vi a hora ali, que é o que nos interessa praticamente. Ele vai, leva as mãos para cima e começa a rezar. Esse movimento é chamado, no livro original, de Ve'emunato de Moshe. Moisés levanta para cima. E o que acontecia? Quando ele estava levantando e rezando, a batalha, o Josué lá dentro começava a ganhar a batalha dos amalequitas. A mão de Moshe cansava, baixava, a guerra revertia. Aí, em volta dele, perceberam os dois, o irmão Aaron e Ur, que aquela história precisava de estar de mão para cima. O que fizeram? Muito inteligentemente seguraram a mão de Moisés e ficaram ali. E Moisés continuou com as mãos para cima e a batalha foi ganha. Isso é símbolo, gente. Isso é código. Isso é cebola descascada, como a gente fala aqui. A letra mata. Mas nós estamos olhando símbolos. O que é isso? Esse movimento de erguer as mãos é um movimento muito simbólico. Nós estamos erguendo 10 dedos para cima. Não é à toa que essa coisa que nós vamos falar daqui a pouco tem 10 bolinhas ou 10 emanações. Estamos conectando a nossa individualidade pequena através da emunaterra ou emunato, a consciência divina, e ali é que vai ter a resposta. Jesus vai repetir isso. Quem tiver emuná vai dizer para esse monte, vai daqui para ali, e ele vai. Portanto, ele não está falando de crença pura e simplesmente. E ele não falou de crença, e Paulo não fala de crença quando ele diz o justo. Portanto, quem é o justo? É aquele que entendeu que ele precisa se dirigir cada vez mais, ser fiel, fidelizar à realidade divina, a Deus, ao nome que a gente queira dar, a consciência divina. Ele se justifica. O que é justificar, então? O justo justifica, ou seja, ele se aproxima, ele se une. Justificar é o verbo que está expressando o movimento do justo, pela fé. Ou seja, na hora em que a fé faz um sentido dentro de mim, que eu a entendo como algo poderoso, que move a realidade, eu me justifico e passa a funcionar a lei da graça, e já não atuam mais sobre mim as forças que dizem a cada um segundo as suas obras. Por isso Paulo vai falar da fé e dizer, olha, não fiquem presos a essa história, ok, e aí não vai achar que eu estou dizendo para fazer o que quer, não. Mas as obras não salvam. Porque as obras vão levar você a um nível kármico que vai te botar, ok, legal, mas eu quero mais, eu quero saltar, eu quero me justificar. Por isso é exaltado o movimento que Jesus faz, e como ele, outros grandes mestres, isso é possível para cada um. Quando alguém faz um movimento como ele fez, de se entregar, abre-se um canal, um tubo vibratório, vamos chamar assim, que é possível, de consciência que é possível, que atrai as consciências menores, quando chega ali igual um vácuo. Esse é o sentido de que Jesus salvou do pecado. É potencial. Não é que ele salvou e eu estou pronto, e agora que eu estou salvo, né, como algumas religiões dizem. Aquilo é um potencial que está posto ali. Quando eu me aproximo dessa consciência, é como se eu estivesse me aproximando de um buraco branco, vamos chamar assim, que nos suga e joga para cima. Esse é o movimento que leva à justificação, à lei da graça, à vitória sobre nós mesmos. Como é que se atinge isso? Todo mundo deve estar querendo saber.
É possível ter um caminho para se justificar, no sentido de se unir a essa consciência, para chegarmos a uma natureza divina em nós e expressarmos isso na vida, e aí estarmos livres da lei do karma e começarmos a poder liberar outros dessa lei, valendo uma outra lei? É possível, sim. Nós ainda todos estamos em caminho. E agora eu vou dar um significado prático ao justo viverá pela fé. O que acontece com a nossa vida? Gente, sem quer dizer falar de Kabbalah, falando, a Kabbalah é muito prática, porque isso aqui é um esquema que sintetiza forças cósmicas, mundos espirituais e o mundo físico que está aqui, ó, onde eu estou rodando aqui com essa bolinha de laser, chamado ACA. Está aqui, quando eu falo mundo físico, não é o nosso planeta, é o nosso universo físico. São as vibrações que caracterizam as estruturas do nosso universo físico. Os átomos, todas as coisas subatômicas, os fenômenos quânticos. Mas isto tudo é uma unidade. Vejam bem que isso aqui são 3 colunas, olha. Esta coluna aqui, esta aqui e uma coluna central. Ok? Essas 2 colunas e a coluna central se ligam por diversos caminhos, que se vocês estão vendo, em cada um deles tem uma letra hebraica. Uma letra hebraica é uma fonte de energia. Bom, por que eu estou falando isso tudo? No mundo físico, o que acontece aqui? É uma restrição de consciência. Quando nós estamos aqui, a gente cai aqui, fica encarnando e reencarnando. Esse mundo que está aqui é o mundo astral. Isso está tudo no domínio do ego. Eu fico fazendo um círculo aqui de idas e voltas, acumulando karma, e toda a estrutura vibratória do meu ser está oculta em níveis mais profundos da minha alma. Enquanto eu estou no karma, a gente está lutando com todas as nossas ações, reações, conceitos, hábitos. Tudo que é relativo ao ego fica circunscrito aqui. Mas isso tudo é divino, porque vejam, tem lá uma ligação aqui, ó. Muito bem. Os fenômenos que acontecem no mundo, tudo aquilo que a gente passa, todas as nossas relações, todas as nossas dores, todas as nossas vitórias, tudo aquilo que a gente vive nesses conflitos que representam-se na nossa vida, está restrito a esses níveis vibratórios de consciência. E enquanto nós estivermos encarando que tudo que existe está aqui e buscarmos as soluções aqui, nós vamos ter que lidar com a lei do karma, porque eu tenho um problema, eu vou procurar quem pode me ajudar. É um amigo, é um não sei quem, é um não sei o quê. Olha o nível que eu estou usando. É o meu dinheiro, é um não sei o quê, parará, é um medo. Nível horizontal. A gente está se mantendo aqui. Quando eu me mantenho aqui, eu pego a força divina toda e enrolo ela aqui. Para os orientais, aqui a gente podia comparar com a Kundalini, enrolada na base da espinha. Se a gente compara isso aos chakras, a Sia é a Nahash enrolada sobre a sua própria, aquela cobra que está ali. A cobra precisa subir, ascender. Por que razão que ela precisa? Por uma razão muito prática. Porque no fundo isso aqui tudo é uma ilusão. Quando a gente procura resolver os nossos problemas com os meios, apenas com os meios que o mundo físico nos propõe, a gente acaba sempre batendo em algum muro. Ou tendo que derrubar esse muro, ou tendo que cavar, mas fazendo muita força. E isso é obra kármica. A obra kármica exige esforço, exige dor, exige ação e reação. O que é que os grandes mestres nos apresentam? Eles dizem o seguinte, ó, tem um mundo aqui em cima, gente. É daqui que as coisas surgem. Mesmo que você não saiba, essa história tem uma ligação enorme aqui. E é daqui que as forças surgem. A coroa Keter, o pai Rokhmah, a mãe Binah. O universo que está posto aqui, que é chamado na Kabbalah de Atzilut e de Briah, que é o universo superior de onde a matriz original emana todas as coisas e aonde o ego acaba caindo. Vejam que essa coluna liga a coroa, que é a Sfirá, mais alta, com a mais aparentemente mais baixa, dizendo, olha gente, é só aparência. O que é aqui está aqui, o que está embaixo está em cima. Só que eu estou enrolado aqui na minha consciência egóica. Estou perdido no meu karma.
que os grandes mestres falam? Gente, eu preciso voltar para cá, porque eu preciso resolver os meus problemas aqui. Eu preciso fazer a minha vida sair daqui para cá. Se eu atinjo este nível, eu entro num estado que a gente chama de estado da graça. Eu me justifico, eu me uno. E para atingir esse nível, o que eu tenho que ter é a tal da fé, da emuná, do movimento vibratório que me leva aqui. Como é que esse movimento vibratório se representa? Eu tenho que trabalhar. Para eu poder despertar ele de novo, porque aqui a gente está todo enrolado. Para eu poder desbastar essa história, meditação. A meditação vai clareando, vai abrindo a sua consciência. Aliada a mais o quê? A oração. Se eu subir essa linha aqui, eu vou encontrar essa bolinha amarela que eu não falei para vocês, chamada Tiferet. Vejam que ela está bem no centro de tudo. Aqui é o centro da consciência crística individual. Uma das coisas que isso aqui representa. Representa milhares de coisas. Mas uma delas é o centro da consciência crística individual. Aqui está o amor cósmico que está ligado a esta daqui de cima. Então, quando eu atinjo aqui, e como é que eu atinjo aqui? Fazendo aquilo que os mestres vão dizendo, nos unindo, justificando, através do amor, aprendendo a não julgar, a não condenar, meditando, tendo compaixão, tendo visão de humildade, porque sem humildade não há sendo, sendo. Se eu não tenho humildade, o paradoxo é esse, eu não vou. Quando eu chego aqui, eu posso atingir esse nível. E aí, quando eu projeto neste nível a minha consciência, ainda que ela não chegue integralmente ali, a fé é um instrumento que me faz, que me impulsiona e me leva à lei da graça. Isto aqui passa a comandar a vida. A lei do karma se desfaz e as soluções descem de onde elas têm que descer. Eu vou dar um exemplo prático para vocês de quem sabia fazer isto. E fez a vida toda. Nós temos milhares de exemplos, né? Porque não falta exemplo para a gente. Para dizer o seguinte, a gente acredita que oração é uma coisa teórica, igual a crença, né? Abstrata, que a gente está falando com Deus, que a meditação, ok, pode nos dar paz, né? Mexer lá nos transmissores neuroquímicos, melhorar o estado, né, de estresse do organismo, mas isso é um dos pontos mínimos de resultado da meditação. O que a meditação te faz é te abrir caminho para que você suba a esta consciência e ali e dali é que partem as soluções. Olha quem soube fazer isso aqui muito bem, eu vou contar um exemplo para vocês. Estou apontando para Francisco de Paula. Francisco de Paula foi uma das maiores passagens que houve nesse mundo de um ser. Todas as religiões têm os seus grandes santos. Estamos falando aqui, a gente pensa em Paramahansa Yogananda, em Ramakrishna, enfim, em Baal Shem Tov, enfim. O santo não é privilégio de religião nenhuma. Chico, né? Aqui. Francisco de Paula foi um fazedor de milagres, como muitos outros, mas isso não nos interessa. Eu vou contar uma passagem que ilustra esse processo. Eu não estou sabendo colocar aqui, agora sim. Esse processo aqui, de fixar a nossa consciência nesse grau e a partir dali fazer as coisas descerem. Isso não significa, é bom que isso fique claro, que não é só fazer e ficar parado esperando. Mas tem um grau, um momento que essa história é tão poderosa que até parado esperando o cara mexe o mundo. Vou dar um exemplo máximo de São Francisco de Paula. Ele foi um ser que tinha tal exuberância de santidade aliada a uma mediunidade de efeito físico que talvez poucas existam. Só para dar uma ideia para vocês, ele tinha um carneirinho chamado Martinello. Martinello era o seu... E ele estava construindo um mosteiro em Paula e usavam os operários, e um dia ele foi sair com seus companheiros, e os operários acharam, caraca, a gente está com uma fome danada, pô, vamos matar o carneirinho dele, vamos comer, quando voltar a gente diz que o carneirinho foi roubado, perdeu, e fizeram. Aí ele chegou, cadê o Martinello? Ah, roubaram. Foi ali na fogueira, assim, eu sei que foi roubado, né? Ele falou simplesmente isso, Martinello, vieni fuori. E o bichinho sai
materializado inteiro lá de dentro e volta à vida. Isso é testemunhal, não é tradição, não é lenda. Isso vale uma aula inteira para mostrar o que é matéria, o que é corpo físico. A gente vai lembrar do Babbage, que vive num corpo físico há 2.500 anos, né? Ele entendia perfeitamente, não cientificamente, mas sabia que aquilo era possível. Ele tinha emuná. Bom, Francisco de Paula, portanto, se vai tornando evidente, é o momento em que a nobreza europeia, ele vai, o chama, Calábria era dominada pelo rei de Nápoles. E é um determinado momento em que ele é obrigado a ir a Nápoles falar com esse rei. Chega lá, só que ele também não tinha papa nenhuma na língua. Ele chega assim, o rei cheio de coisa, né? Primeiro queria prendê-lo, matá-lo, fazer o que acontecer, não conseguiu. No dia que o rei chama ele para poder ajudá-lo a fazer, eu quero fazer um mosteiro, olha aqui, faz um mosteiro aqui na minha cidade, toma essas moedas. Ele pega uma das moedas de ouro, faz assim, pá! Aí começa a sair sangue. Você não quer a moeda que você tira do sangue do seu povo, que você explora. Essa moeda eu não quero. E aí o rei começa a entender com quem ele estava falando, viraram amigos, né? E um belo dia, os turcos vêm e vão invadir Nápoles, entram com um exército, naquela época era assim, né? A gente acha que hoje o mundo está assim, naquela época era o seguinte, olha lá, vou ali agora invadir a Colômbia, sei lá o quê. Pronto, acabou. Não é uma conversa de 2 segundos. E os turcos eram assim, expansores, era um império enorme, entram e atacam a Itália com um exército enorme, e ele estava naquele momento em Nápoles. E todo mundo ficou apavorado, foram recorrer a quem? A Francisco de Paula. O que é que ele faz? Ele se isola numa cela, e por 8 dias ele fica em oração o tempo inteiro. E a guerra está comendo. E o exército napolitano está começando a ser derrotado. Uma armada turca poderosíssima, os caras vão pisar em terra daqui a pouco. Depois de 8 dias ele sai, a misericórdia do Senhor funcionou. Pode avisar o rei Ferrante que os turcos daqui a 2 dias estão fora daqui. Ele foi trabalhar onde? Ó? Aí os caras já conheciam ele, né? Vamos avisar o rei. 2 dias depois, do nada, o exército turco, a armada turca, do nada, resolve sair, recebe uma ordem e vai embora. Nápoles não é invadido, esse é um fato histórico, entre muitos outros, para mostrar o seguinte: nós precisamos na nossa vida, não queremos fazer tais feitos de uma hora para outra, mas se a gente entende que a fé que justifica é a obra que nos interessa, eu vou ancorar todo o meu mundo consciencial nesse nível aqui. Eu estou usando um exemplo da Kabbalah, mas pode ser usado para qualquer outra visão que exista. Se eu usar ali, ó, aqui, na verdade, esse chakra em nós é que representa a porta para elevar a nossa consciência ao que foi representado nesse estado, como nessa outra desenho aqui, como algo superior. A consciência já se expandiu. Ó. Essa aqui tem um toroide aqui, muito bem desenhado. Os chakras já estão... E nesse último aqui, a justificação é total. Há uma união completa da consciência com a consciência cósmica. Um ser que segue esse caminho e persevera nele, ele abre, e daqui não tem mais limite para esse ser. Ele daqui resolve o problema dos outros. É por isso que os santos fazem milagres. É por isso que os santos intercedem por nós quando alguém faz uma oração. Eles tornam um canal. Um santo se torna um canal da divindade. E o que foi proposto para nós todos é que nós todos somos santos. Podemos ser. A começar resolvendo os problemas mais imediatos da nossa vida. E, certamente sem egoísmo, tá, gente? Então, lembrar o seguinte, essa lei funciona, já dizia São Francisco de Assis, à medida em que a gente doa. Então, para orar também, eu preciso primeiro orar por um outro, antes de orar por mim. E com sinceridade. Né? Não transformar isso numa obra da lei. Não, tem que orar por outro. Quem que eu vou escolher? Aí, rapidinho, aí começa logo o pedido. Não, tem que ser uma coisa de dentro da gente, de consciência profunda. Esse processo vai nos levar à justificação. E a fé é o caminho. Portanto, foi isso que Paulo quis dizer com o justo viverá pela fé.
dando o exemplo de Abraão, a gente acrescentou Francisco de Paula e a gente disse, nós todos podemos ser exemplos disso. E aí eu queria só propor uma coisa que eu escrevi rapidamente no Face, que é um ponto de meditação, que Jesus, o Calvário não foi à toa. E Jesus entrega o seu corpo físico, e aquele corpo físico é posto num sepulcro. E há um intervalo na duração de um Shabat entre, né, o ritual judaico com que ele foi sepultado, que foi corrido, porque não se pode sepultar no Shabat. Ele teve que ser sepultado na correria antes. O que aconteceu naquela consciência de grandioso para nos ensinar, até com que ele saia, né, como Babbage, mostrando o seguinte, a matéria não existe, né? Nada tem vitória sobre uma consciência desperta, nem a morte física. Como ele tinha dito antes, eu entrego o meu corpo e eu retorno. Não tem problema. Esse processo, quando a gente está em meio a sofrimentos, é o que a gente tem que se basear para que a gente entenda que as vitórias que nos cabem são alcançadas pela fé. O que a gente concede quando a gente entra num processo? A gente entra muitas vezes nesse processo de fé. Ele está aí para nós. Então a gente vai ver isso, esses cultos religiosos que favorecem esses movimentos internos, que são movimentos de energia, levam a gente a atingir objetivos imediatos. Eu tanto falei isso aqui, há curas, há pessoas que conseguem coisas. Mas ali ainda está uma coisa pouco esclarecida. Felizes de nós se a gente puder entender que esta força existe, é real, e será muito mais frutificadora, não só para nós quanto para outros, quando nós a entendermos em plenitude. E sairmos dessa prisão kármica, porque a tendência que existe dentro das religiões é fazer com que a consciência das pessoas se restrinja, e infelizmente, muitas vezes dentro do espiritismo, isso ficou muito, isso é o seu karma, fica não sei o quê, tem que pagar, tem que... Esses movimentos restritores têm que ser liberados, o que não significa que a gente não respeite nada, todo o processo é válido, mas o maior dos processos é aquele que nós fazemos dentro de nós mesmos, com o sentido de que isto permita que não apenas nós, mas todas as pessoas que caminham ao nosso lado despertem também e venham conosco. Né? Porque nós somos todos co-criadores, nós somos um. Senão não valia essa história. É um, tudo é um, mas é um o quê? Para quando? Então, eu estou co-encarnado com todas as pessoas que estão à minha volta. Portanto, vale sim a intercessão, vale sim o trabalho pelo outro, no sentido de que quando eu faço pelo outro, literalmente eu estou fazendo por mim. Se eu sou uno com ele, numa raiz, eu não estou sendo altruísta. Eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para o espelho de mim mesmo. Então, sabe, esse tipo de consciência que a gente tem que aos poucos ir trazendo para o nosso dia a dia, acordando com isso, fazendo esse trabalho todos os dias, meditando, orando, procurando durante o dia lembrar disso, e aí volta ao estado de oração, até que isso seja uma permanência, como é dentro de um ser da ordem de um Francisco de Paula, como foi dentro do Chico, seres que vão entendendo a força que tem isso. Não se despreza a força que nós temos dentro de nós. E a gente, tudo na nossa vida nos remete a dizer, não, isso não vale nada. Lembra dessa frase? É uma frase horrorosa. Agora só me resta rezar. Olha que coisa terrível. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Fez. Aqui, onde não significou nada. Vou rezar. Inverte essa ordem. Eu rezo, eu oro, eu medito, eu me justifico pela fé, abro a minha consciência. Entenda isso como quiser. Tem meios científicos para explicar isso. Não é a nossa ideia aqui hoje. Para explicar em termos, né? Longe ainda de explicar tudo, mas que falam a favor do embasamento disso até na natureza. Mas não interessa. O que interessa é aplicar. Então vamos começar daqui, vamos começar da consciência daqui e trazer a realidade para cá. Acabaram-se os karmas quando a gente tem isso. Krishna diz isso para Arjuna. Eu adoro todos os devotos, aquele que vai e faz o sacrifício, aquele que faz a karma yoga, mas o mais amado meu, o mais fiel, aonde eu me fidelizo, essa é a palavra, onde eu me uno,
é aquele que se fideliza a mim. Cristo estava dizendo, é aquele que se move pela fé. Esse tipo de fé, não é crença. A este eu dou a minha consciência e esse está liberto dos karmas. Jesus falou a mesma coisa. Os santos todos nos mostram a mesma coisa. Então por que a gente vai ficar preso numa lei que já não serve mais? Isso estava dito desde que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. Não são as obras da lei. Não são obras que o mundo determina, que te dão medo, te dão dúvida, bota a dúvida como uma coisa ótima. Bom, era essa parte prática que eu queria trazer. Vamos fazer 2 minutos de meditação e oração, antes que a gente... Eu peço desculpa para vocês, eu tenho tentado tanto fazer uma meditação mais longa. Mas em maio a gente já vai fazer, né, Maio? Quando é que é o nosso seminário de maio? Eu esperei. Você escolheu uma data. Mas já sabemos que é maio. O seminário sobre Sri Ram, que é o Ramayana, o entendimento do Ramayana como isso tudo que a gente falou aqui está lá também. E eu gosto muito de Ram como um avatar muito próximo da gente. Rama tinha dúvidas, né? Krishna não, né? Krishna já é aquela ser desperto, intocável, absolutamente, né? Onipotente. Ram também é um avatar de Vishnu, mas ele tem movimentos para dizer assim, ó, o que está lá em cima, né, é o que está lá embaixo, são a mesma coisa. Então, em maio a gente vai ter um seminário desse. Eu acho que agora a gente vai começar a fazer alguns, né? É. Aí eu queria meditar. Aí a gente faz só meditação o tempo inteiro. Vamos, pode dizer. Eu quero agradecer a presença dos amigos que estão conosco. É sempre uma surpresa, no sentido de que é uma pergunta que eu faço, confesso a vocês, eu continuo não entendendo depois de... Aqui na casa há 21 anos, alguns outros tantos antes, realmente não há uma relação de mérito com amor dos maiores por nós. Portanto, a bondade de Deus, a bondade divina, a bondade universal e a bondade daqueles que a representam não olha se somos justos ou se ainda somos caminhantes numa terra árida, num deserto, que é o fato. Que Francisco de Paula, que vibra aqui desde o início da nação, e que levou tantas entidades ligadas a nós, vocês não imaginam, eu acho que sim, o quanto não só nós, mas irmãos ligados a nós foram, eu vou usar a palavra tratados, pela misericórdia desses que participam dessa onda que aos poucos vai tomando o planeta e que todo esse tormento vai ser transformado. Nós não imaginamos o que recebemos hoje aqui, em libertação, em vida, em sementes. E, portanto, é só gratidão, só gratidão. Que isso se estenda assim, como já foi, a todos os lugares onde clama-se por misericórdia, onde a dor impera, onde a ignorância se transforma em treva. Que essa luz possa abrir o caminho, como tantos hoje daqui foram libertos. Que essa libertação continue e que aos poucos nós nos transformemos, uma vez libertos, em libertadores de consciência. Auxilia-nos. Que os nossos amados possam todos receber nesse momento
porque é justo, porque todos os grandes também tiveram seu pai, sua mãe, seus irmãos e os amaram. Que nesse momento os nossos também, mas que não nos esqueçamos de rogar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que ainda não conhecemos, mas que são filhos do mesmo sagrado Pai e Mãe. Que nesse momento a luz de Francisco de Paula e seus milagres fidelize o nosso espírito, transforme a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência em amor doce, mas poderoso, humilde, mas intenso. E esse amor nos leve à vida. Que recebamos essa luz como cura, cura, cura. Que todos aqueles em quem nesse momento o nosso coração vibra recebam também a cura. E a cura profunda se exprime em tudo em nossas vidas. Em profunda gratidão, em profunda gratidão. Nós rogamos que as bênçãos se estendam por toda essa semana, por todo esse mês, por todos os anos, em nossa caminhada. Graças a Deus.